Uai, eu sou o Alan e esse é o Fé, a fraternidade é a esperança e a gente sabe que tem que seguir no caminho do bem, devemos ser melhores a cada dia, devemos vencer as nossas más inclinações e, enfim, converter os nossos vícios em virtudes. A questão é qual é o caminho que nos leva a isso. Que caminho devemos tomar para sermos pessoas de bem? É isso que a gente vai falar, refletir na live de hoje. E para essa reflexão, a gente vai usar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3. Então, muito boa noite para quem está chegando agora no ao vivo e seja bem-vindo ao Fé para quem vai assistir no gravado. Tá? Lembrando que as lives ficam sempre gravadas no YouTube. Daqui a pouco, assim que termina, eu subo para o YouTube e lá eu faço o link para colocar aqui no Instagram para quem quiser acompanhar, compartilhar, tudo bem? Então é isso, vamos dar início aqui à nossa live, ao nosso estudo. Boa noite a todos que estão chegando agora, boa noite William, seja bem-vindo. Então vamos lá, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro parágrafo a gente vai ler o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo aquilo que desejara que lhe fizessem. Então a gente já começa no primeiro parágrafo, né, com uma grande carga para ser uma pessoa de bem. Eu fiz algumas anotações aqui, né, algumas reflexões, eu queria compartilhar com vocês sobre essa parte aqui do texto. O que é que vem nos mostrar esse texto, segundo a minha perspectiva aqui, né? A gente está aberto aí a refletir junto. O que é que vem nos mostrar esse texto? Ele vem nos despertar para a necessidade de um verificador interno. Alguém pode te elogiar e dizer: nossa, mas como você é uma pessoa boa, é justa, é uma pessoa amável. Mas outro alguém pode te dizer: você é uma pessoa ruim, você é injusto. Então como é que fica? Quem é que está com a razão? Como saber se estamos realmente cumprindo a lei de justiça, amor e caridade, visto que para algumas pessoas a gente pode estar sim e para outras não. Em momentos de incerteza sobre a opinião que se faz sobre nós e as nossas atitudes, é preciso, às vezes, silenciar o meio externo e procurar a resposta na nossa própria consciência. E a primeira pergunta à consciência seria: eu estou fazendo com o próximo o que eu gostaria que me fizessem? Então aí já entra o verificador interno, a consciência. Na dúvida... sabe quando a gente está num prédio assim e tem o extintor do lado falando: na dúvida quebra o vidro, né? Para acionar o extintor, o alarme de incêndio. Então na dúvida o que fazemos? Na dúvida a gente consulta a consciência, né? Será que aquilo que eu estou fazendo eu gostaria que fizessem comigo, né? Na questão 878 do Livro dos Espíritos, eu trago aqui uma observação, porque ela diz que como o homem pode enganar-se em estabelecer os limites de seus próprios direitos. Quer dizer, como é que ele pode conhecer esse limite? Como é que eu sei que eu estou usufruindo de um limite e não estou atrapalhando que o outro usufrua do direito dele também, né? E para mim essa pergunta soa como se assim o fosse. O homem, nós, né? Nós, pessoas encarnadas em prova, somos muito parciais para saber onde é o limite de direito, né? Porque a gente vai sempre, até mesmo que inconsciente, procurar uma maneira de ficar numa situação melhor. Independente da circunstância, independente da situação, primeiro a gente vai ver o nosso lado, depois a gente vê o do próximo, né? Infelizmente, a gente ainda age dessa maneira, né?
Então, assim, é aquela coisa, eu amo o próximo, mas do meu jeito. Se o próximo fizer o que eu quero, se ele pensar como eu penso, se eu estiver completamente satisfeito sobre ele, aí eu amo. Aí eu estou disposto ao amar, né? Mas é muito vago entender até onde devemos amar o próximo quando esse próximo esbarra nos nossos anseios, nas nossas expectativas, nas nossas necessidades e vontades. Por isso, até utilizando da resposta dos Espíritos, a Allan Kardec, na questão 878 do Livro dos Espíritos, a gente pega essa resposta, que é a seguinte: o limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Ou seja, não é nada mais nada menos do que a instrução de Cristo: amai-vos uns aos outros. E esse amar é muito maior do que a gente entende. É amar mesmo, de verdade, utilizando de toda a paleta de cores que esse sentimento nos oferece. E aqui eu coloco o amor como uma paleta de cores e não como uma cor somente. Eu coloco aqui que o amor não é somente uma cor, é uma paleta completa, e cada cor se manifesta de uma maneira nas mais belas pinturas que possam formar. O respeito é amor, a caridade é amor, a amizade é amor, fraternidade, cuidado, tudo isso é amor, em diversas nuances, né? Assim como as cores o são. É preciso estabelecer toda essa aquarela sagrada na convivência para conosco e para com os próximos que Deus colocou em nossa jornada. Não existe acaso, não existe erros nos planos de Deus. Toda criatura que reencontramos aqui na Terra é parte de nossa vida e merece o nosso amor, assim como nós também merecemos o seu. Ah, mas tal pessoa me machuca, me atrapalha, me incomoda. Uma das cores que compõe essa aquarela, essa paleta do amor, é o respeito. Então a gente deve amar. Não no sentido que muitas das vezes é confundido, eu amo, por isso eu tenho que me prestar a ser pisado e ser maltratado. Não nesse sentido, mas no sentido de não querer mal, de estabelecer um respeito, de estabelecer uma neutralidade, né? De respeitar o momento de consciência desse próximo. Entender que ali existe um filho de Deus, assim como você mesmo, que está buscando a luz, que está errando, que está tropeçando. Não sabe quando vai chegar, mas vai chegar. Porque todos nós chegaremos. Cada um da sua maneira, cada um no seu tempo. Mas todos nós chegaremos nesse nível de consciência plena, nesse nível de fraternidade universal, de amor verdadeiro. Então a gente continua aqui a leitura, no segundo parágrafo, leitura do capítulo 17, item 3, o homem de bem. Deposita fé em Deus, né? O que faz um homem de bem? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Difícil. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. E aqui a gente não vê um sacrifício desnecessário. É um sacrifício do nosso bem próprio em prol da justiça, em prol do próximo, da coletividade. Se você sair agora na rua e perguntar qual a religião das pessoas, vamos supor que você saia para a rua e sai perguntando aí, qual que é a sua religião? Qual que é a sua religião? Você vai escutar diversas respostas. Você vai escutar, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico. Você vai escutar várias respostas, né? Qual que é a sua religião? Mas se você fizer uma pergunta, você acredita em Deus?
eu te garanto, e ainda bem que eu posso te garantir isso, que a maioria das respostas será sim, eu acredito em Deus. E é interessante isso, né? Porque a religião é um rótulo humano e Deus é o Criador. E embora às vezes, no quesito, quando pergunta-se sobre religião, existe essa discrepância, essa discordância, quando a gente pergunta se acredita em Deus, geralmente a resposta é sim, eu acredito em Deus. Mas daí eu coloco aqui, né? Fica uma pergunta no ar. Se a maioria tem fé em Deus, se a maioria das pessoas acreditam em Deus, como explicar a falta de fé e os desentendimentos que acontecem entre esses filhos que acreditam nesse Pai? Se estamos, então, em comum acordo, a grande maioria, que existe sim Deus, por que não conseguimos entrar num acordo de como é ser filho desse Deus único e por que essa desavença cria tanto caos no ambiente em que a gente vive, né? E isso acontece por quê? Isso acontece porque na maior parte das vezes a nossa fé é condicionada às circunstâncias. Quer dizer, dependendo eu tenho fé, dependendo eu já não tenho tanta fé, né? Então a nossa fé é condicionada às circunstâncias. Por exemplo, a gente tem fé para pedir, mas nem sempre tem fé para lembrar e agradecer. Utilizamos da fé para combater a dor ao próximo e a nossa dor, né? A gente está sempre combatendo dor, a nossa, a do próximo. Mas é para isso que existe fé? Será que o certo não seria utilizar da fé para que ela nos fortalecesse perante essa dor? Dor essa que muitas das vezes vem para nos despertar a consciência e nos dar a oportunidade de estreitar o nosso relacionamento com o mundo espiritual, que muitas das vezes deixamos de lado perante as maravilhosas e prazerosas ilusões do mundo material. A nossa fé não pode ser superficial. Sabe aquela fé, se Deus quiser, Deus vai ajudar, sabe essas coisas assim vagas? A nossa fé ela tem que ser profunda. A nossa fé ela tem que ser racional. O nosso pensamento deve ser, Deus já nos deu a oportunidade e nos dá o amparo. Agora eu vou fazer a minha parte. Porque a parte dele foi, está sendo e continuará sendo feita. Então é preciso perder essa fé rasa. É preciso entender que existe uma fé superior, acima de todas as coisas, né? Para que a gente seja, então, considerado umas pessoas de bem. Por quê? Porque quando vem a prova, a gente não se descabela completamente. A gente sabe que faz parte, né, de um processo de crescimento, de aprimoramento moral, e que esse aprimoramento, muitas das vezes, infelizmente, ainda traz dor. Então essa fé, que muitas das vezes a gente utiliza dela para combater a dor, a gente esquece, né, que ela não vem para combater a dor, ela vem para nos fortificar, né, a passar por aquele processo dolorido, que como não existe acaso, ele tem um porquê, ele tem um fundamento para a gente passar por aquele momento, né? Então a gente continua aqui a nossa leitura. Para quem está chegando agora, dá tempo de pegar o Evangelho. A gente está estudando o Homem de Bem, capítulo 17, item 3. Então ele continua enumerando, né, sobre o Homem de Bem. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza os aflitos. O homem de bem, ele gosta, faz bem a ele, né? Todas essas atividades, enxugar lágrimas, consolar aquele que está próximo em sofrimento, aquele que está em aflição, ele gosta, ele não faz para que ele tenha crédito com Deus, né? A gente tem isso, às vezes, Deus, você está me devendo, Deus, porque eu fiz, né, alguma coisa para o meu próximo, uma coisa muito errada, muito infantil, espiritualmente falando, né?
Porque o homem de bem, a pessoa de bem, ela faz isso porque ela quer ver o outro bem, quer ver o outro melhor. Ela se satisfaz com um sorriso, ela se satisfaz enxugando aquela lágrima. Ele continua dizendo que seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Esse é o egoísta, né? O egoísta, ele quer saber só dele. E se ele tiver que ajudar alguém, ele vai fazer conta. Eu vou ajudar essa pessoa, mas aí o que ela vai me ajudar depois? Eu vou ajudar essa pessoa, mas eu vou me dificultar a um nível extremo. Não, eu preciso de pensar nisso aí primeiro, né? Então ele continua aqui dizendo que o homem de Gilberto, boa noite, seja bem-vindo à nossa live, meu amigo. Então ele continua aqui dizendo, o homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença, porque ele vê todos os homens como irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, né? E eu não sei se vocês entendem o que é anátema, e eu não entendo, então eu peguei um vocabulário aqui e descobri que anátema é ele não deprecia, ele não desmerece, ele não insulta os outros, as crenças dos outros. Se a pessoa pensa diferente dele, ele não faz daquele pensamento uma coisa ruim, ele não diminui aquele pensamento, ele respeita, né? Então é uma situação que envolve uma pessoa de bem. Em todas as circunstâncias, ele toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, aquele que fere com seu orgulho e o seu desprezo, não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo que pouca. Quando a pode evitar, ele falta ao dever e não merece a clemência do Senhor. Porque se a gente não tem clemência para com o próximo, fica um pouco difícil a gente querer clemência, né? Tanto do próximo, quanto até mesmo do Criador, das forças universais que regem as nossas vidas aqui na Terra. É preciso que a gente faça para o próximo assim como a gente gostaria de receber, mesmo que não receba, né? Então a gente percebe aqui, fiz algumas observações aqui sobre esse parágrafo. Percebemos aqui que muitas qualidades estão entre aquelas que compõem o homem de bem. A gente está vendo aqui, né? É enumerado tantas qualidades para ser considerado um homem de bem. Mas entre todas elas a gente percebe que a caridade é uma recorrente, ela está sempre aparecendo, ela repete-se, né? Por que será que a caridade é tão recorrente no que se espera de uma pessoa de bem? O exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros. E quem pensa no outro não é egoísta, né? Então, quando você pensa em outra pessoa, quando você pensa no bem-estar do próximo, você não é uma pessoa egoísta. Você não se coloca em primeiro lugar, você não se coloca como mais inteligente. Até porque você tem que reconhecer que é preciso humildade, né? Ainda temos muito a aprender. Principalmente nós que estamos aqui na Terra. Não se coloca como maior, pois sabe que perante o Criador somos todos filhos e do mesmo tamanho. Essa prática leva à humildade. Com humildade, o Evangelho de Jesus é muito melhor interpretado e aplicado. A gente que lê o Evangelho, a gente não pode deixar ele na gaveta, debaixo do braço. Ele tem que estar no nosso coração, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Então aquele que se porta como um homem de bem, aquele que é humilde o suficiente para entender que está sempre em condição e oportunidade de aprender, ele tem a humildade de reconhecer que não sabe tudo. E isso deixa ele susceptível a aceitar que, vez ou outra, alguém vai saber mais do que ele. Alguém vai saber menos do que ele vai ter que ter a caridade de auxiliar, e alguém vai saber mais, ele vai ter que ter a humildade de aprender. Isso é uma característica do homem de bem, de uma pessoa de bem. E lembrando aqui que a caridade pura é aquela que é feita desprendida de interesses ocultos,
de recebimento de seja lá qualquer vantagem por ter ajudado. É ajudar por querer ver o outro bem e só. Às vezes a gente confunde caridade com troca de favores. Não é uma caridade. A gente está ajudando. Mas a gente não está ajudando despretensiosamente. Às vezes a gente nem cobra um preço pelaquela ajuda. Mas a gente espera uma recompensa por aquela ajuda. Então isso não é caridade. Isso é troca de favores. Eu faço aqui e você faz aqui, né? E claro, quando acontece isso, é lindo, né? Eu faço, você faz, dá tudo certo para todo mundo. Mas o problema é quando a gente cobra. É quando a gente exige que assim seja feito, né? Um homem que é bom, aí eu faço aqui uma observação. Um homem que é bom somente para um determinado agrupamento de pessoas pode ser considerado um homem de bem, conforme nos passa essa mensagem do Evangelho? Você acredita que uma pessoa que ela ajuda seletivamente, que ela tem paciência seletiva, ou seja, ela tem paciência somente com um determinado agrupamento de pessoas, ela ajuda somente um determinado agrupamento de pessoas, ela seleciona, né, quem ela vai ajudar, com quem ela vai ter paciência. Essa pessoa é considerada um homem de bem? Essa indagação me veio aqui durante a leitura dessa mensagem, quando eu estava lendo para preparar aqui essa live. Eu acredito que não. Ele não pode ser considerado um homem de bem, uma pessoa de bem, porque essa bondade seletiva não molda o caráter, a disciplina e a moral do que se espera de um legítimo homem de bem, de uma legítima pessoa de bem. Por quê? Porque é muito fácil você ser bom com aquele que é bom para você. É muito fácil você ajudar alguém que você sabe que daqui a pouco pode te ajudar também, né? Então isso não molda o caráter, isso não molda a moral. O desafio é esse, é ajudar a quem quer que seja, independente de circunstância, independente de recebimento de favores. Então, ser uma pessoa de bem é fazer a reforma íntima, é moldar o nosso caráter, é aplicar disciplina às nossas atitudes, enquanto seres individuais, mas que convivem e que dependem do convívio coletivo para a sua própria evolução. Quando você é paciente com aquele que lhe falta com a paciência, você está moldando a paciência em moldes, você está forjando na forja, né, essa paciência. Quando você é paciente com quem é paciente com você, é muito tranquilo, é muito fácil. Não está havendo ali muito burilamento, né? Então o desafio é esse, né? E aqui a gente continua dizendo que o homem de bem deverá agir conforme aos conformes da caridade em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Uma pessoa que é boa e oferece um convívio prazeroso no trabalho, mas em casa nada tem a ver com a caricatura que montou no trato para com seus semelhantes, né? A pessoa é boa fora de casa. Ela convive prazerosamente com todos. No trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, mas em casa, dentro de casa, ela não é uma pessoa muito prazerosa. Ela não é uma pessoa muito agradável. A pessoa que grita, né? Ela é uma pessoa que não respeita, que não tem paciência, que é sempre arrogante. Completamente diferente da caricatura que ela montou para ser fora de casa. Então é isso que a gente conversa aqui nesse ponto da leitura. No trabalho é educada, prestativa, compreensiva, mas em casa não tem paciência com os familiares, não se dispõe a ajudar os seus com o mesmo esforço que o faz na rua, esquece os modos de comportamento social para se permitir não usar de bom tom e educação para com seus integrantes da família. Essa pessoa não pode ser considerada uma pessoa de bem. Pelo menos não conforme o que se espera através dessa mensagem que a gente lê do Evangelho. Não significa que essa pessoa seja uma pessoa ruim. Significa que ela tem esses pontos, assim como tantos outros que foram enumerados aqui, para melhorar, né, e continuar nesse caminho que a gente está buscando, que é o da evolução moral, né? Vamos continuar a leitura.
um homem de bem, pessoa de bem, não alimenta o ódio, não alimenta rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ela perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando, ele será perdoado. Ela é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Ela nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Essa leitura é o Homem de Bem, capítulo 17 do Evangelho, e tem 3. Olha que essa leitura deveria ser um checklist pra gente, né? A gente acabou de passar o ano novo, inclusive hoje, 11 de janeiro, primeira live do ano de 2024 aqui do Fraternidade Esperança, primeira de muitas, se Deus quiser. E quem sabe esse seria um checklist aí, né? A gente no ano novo, a gente fica, esse ano eu quero emagrecer, eu quero viajar, eu quero melhorar meu cargo, enfim, né? Aqui nós temos um checklist. Quem quiser acompanhar, né, lá no capítulo 17, olha o tanto de coisa que a gente tem para melhorar. Umas a gente já melhorou bastante, outras a gente ainda está tão longe, né? Mas olha só, o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. A gente faz isso? Imagina se fizesse. A gente estuda as imperfeições do outro. Nossa, olha lá aquela pessoa, ela é arrogante. Nossa, ela não tem paciência. Ela é isso, ela é aquilo. Mas e nós? Nós não tem esses defeitos? E para que eu vou enumerar os defeitos da outra pessoa? Quem tem que mudar ela é ela. Eu só consigo mudar uma pessoa no mundo inteiro. Eu. O outro não consigo. Então que vantagem temos? Que vantagem temos em enumerar o erro e a imperfeição do outro? Sendo que a única pessoa do planeta que a gente tem a condição de mudar somos nós. Porque em vez de apontar o dedo para o próximo, a gente não aponta para a gente mesmo? Não no sentido de nos julgar, de nos cobrar, mas no sentido de querer melhorar, de fazer diferente, de deitar na cama à noite e contar para o travesseiro: hoje eu venci uma imperfeição. Eu sou uma pessoa muito nervosa, eu passei uma raiva, eu não explodi, segurei a cólera, eu pedi auxílio, eu contei até 10, até 20, até 100. É isso, né? E a Gisele diz aqui: nós somos santos. Na aparência, né, Gisele? Somos santos, realmente. Para nós somos santos. Sabe quando todo mundo pode falar mal do filho, né? Aliás, a mãe pode falar mal do filho, mas se qualquer pessoa falar mal daquele filho, ai, 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 ai. É a mesma coisa a gente. A gente sabe do defeito de todo mundo por ordem alfabética, em ordem crescente do erro que aconteceu, do evento que foi, mas a gente não consegue, né, escutar um feedback. Olha, eu acho que você está faltando com a paciência com aquela pessoa, eu acho que você está entendendo errado. Veja por outra perspectiva, a gente não consegue, né? É o que a Gisele está falando aí, né? Somos santos, né? Então vamos continuar aqui a nossa leitura para nós não estender muito, né? A gente está fazendo live aqui sozinho, vocês até me desculpem, sozinho materialmente, que eu vou ter que parar para beber uma água. Porque geralmente fazendo em dupla, enquanto a outra pessoa conversa, a gente espreguiça, bebe água. Então vocês me desculpem as paradas que tem que fazer aqui e vamos continuar a leitura. Todos os esforços que tem emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si melhor do que na véspera, né? Que eu acabei de falar, a gente conversar com o travesseiro. O que eu fiz esse dia de hoje que me fez melhor do que ontem, né? Uma coisa interessante, uma hora dessa eu quero trazer para cá, é uma instrução até de Santo Agostinho sobre isso, que é muito interessante. No final da noite fazer um checklist. Quais foram os pontos falhos, quais foram os pontos fortes, né, nesse dia que se passou.
Não procura dar valor ao espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para se fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Isso aqui a gente faz muito. Às vezes a gente quer ensinar, a gente não está ensinando, a gente está se gabando. Ah, como é que eu faço isso? Ah, eu aprendi a fazer isso, eu sei fazer isso, eu faço isso com maestria, eu vou te ensinar porque eu sei fazer, né? Quer dizer, aqui ele está falando sobre isso. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito. E aí a gente entra na questão do ego, né? Uma questão que eu tenho observado que eu mesmo, a minha pessoa, né? Ela vem aqui na Terra com esse problema grave de ego, né? E a gente tem tentado melhorar, mas é difícil, né? Quando a gente identifica um problema, só identificar não vai fazer ele melhorar. É preciso identificar e procurar educação para corrigi-lo, né? É importante. Ele não se envaidece, o homem de bem, ele não se envaidece da sua riqueza e nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. E alguém tem essa certeza, será? Né? Que tem uma riqueza, tem uma grande vantagem pessoal, tem um cargo, tem uma casa, tem não sei o quê. Alguém tem essa certeza que assim o será para sempre? Né? Então, aquele que está mais ligado ao espírito, ele tem essa certeza. Mas essa certeza não é de que ele vai ter aquilo para sempre, é que em qualquer momento pode ser tirado. Que o que vai ficar é ele, é o espírito, é a essência, independente de tudo aquilo que está em sua volta, né? Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas. E que o mais prejudicial emprego que pode dar é aplicar essa riqueza em na satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para esmagar com o seu orgulho. A gente vê nas empresas, né? Aqueles que são superiores de cargo, pisando com deboche, com maldade, com arrogância naqueles que estão sob seu mando. E está tão errado isso porque deveria ser o contrário. Aquele que está numa posição de estabelecer ordem e regra, ele deveria dar o exemplo moral de corrigir no canto e elogiar na galera, né? Para levantar a autoestima. Aqui ele fala levantar o moral e não esmagar com o seu orgulho. O homem de bem evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. E o homem de bem, quando subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Como quer que sejam respeitados os seus, ele respeita, né, para fazer a sua parte nessa convivência, nessa coletividade. Eu respeito para ser respeitado, o outro respeita para ser respeitado. Os homens de bens aqui ele fala, então, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar na leitura, né? No caminho se acha a todas as demais que a conduz, ou seja, tendo essa pessoa de bem todas essas características, ou pelo menos, vamos dar uma colher de chá para nós aqui, né? Não precisa de ter, mas só de procurar tê-las, de desenvolver mecanismos, de identificá-las e buscá-las e desenvolvê-las, já é um ótimo de um passo, já é um senhor de um passo, né? E ele diz aqui que essas características, ela não vai fazer às vezes a distinção entre um homem, uma pessoa, né, que está só aí vivendo, de uma pessoa de bem, mas aqui quando ela está nesse caminho aqui, buscando essas características, ela tem maior probabilidade de encontrar, né, as propriedades que se espera de uma pessoa de bem. E aí eu faço aqui uma observação.
Que o que se espera de um homem de bem, na verdade, não é nem qualidade, na verdade são requisitos, né? Para um homem de bem, tudo isso que foi mencionado aqui, para uma pessoa de bem, ela não vê isso como qualidade, ela vê como normalidade, ela vê como uma propriedade dela, né? É um requisito. Ela faz aquilo, tudo isso de bom que a gente falou aqui, ela faz isso não é para ser uma pessoa de bem, ela faz isso porque aquilo faz bem para ela, né? Ela se sente bem dessa maneira, buscando esses recursos, procurando melhorar, procurando ajudar. Ela se sente bem dessa maneira, né? Ela não está intencionada a fazer isso por querer ter esse título, esse certificado emoldurado de homem de bem, pessoa de bem. É uma coisa natural, né? E aqui a gente continua as nossas observações dizendo que é o seguinte, fazendo uma breve reflexão entre a aparência e a essência. Inclusive eu fiz um post, saiu um post hoje aqui no Fé, né? Um post textão. O pessoal tem reclamado que meus posts são posts textão, mas enfim, saiu um textão aqui hoje sobre o verniz social, que é bem essa parte, né? Eu estou tentando trazer posts sobre esse capítulo Se é de Bem, um homem de bem, né? Então hoje saiu esse post aqui no Fé, o verniz social. E aqui eu digo o seguinte, aqui nessas observações. Aparência e essência. Quando que a gente cumpre as nossas tarefas sociais, as nossas obrigações sociais, nós somos homens de bem, né? E o que eu quero dizer com obrigações sociais? Aquele que paga a conta em dia, aquele que não consegue pagar, mas negocia responsavelmente com os credores, aquele que não joga lixo na rua, não profere palavrões, aquele que não fura o sinal vermelho porque não vê alguém monitorando, alguma câmera filmando. Enfim, alguém que esteja em dia com suas obrigações sociais é um homem de bem? E aí eu falo sobre essa questão do verniz, né? Igual eu falei no post mais cedo. Obrigações sociais são um verniz. É aquilo que se faz nas aparências, e é ótimo, porque já é um grande avanço moral quando a gente respeita as leis humanas. Mas é preciso entender que isso somente não nos faz pessoas de bem perante as leis divinas, e aí eu vou tentar explicar o ponto. Quando a educação humana não tem uma base educacional evangélica, né, baseada no Evangelho de Cristo, esse verniz, essa camada de verniz que é colocada sobre a nossa moral, esse verniz é o quê? O cumprimento do nosso dever social, das nossas obrigações sociais, ele desbota muito fácil. Ao menor sinal de contrariedade, esse verniz social é desbotado e assim a essência do ser vem à tona, transformando pessoas cultas e educadas em verdadeiras feras humanas descontroladas. As obrigações sociais são o revestimento, o toque final, o acabamento de todo um trabalho íntimo de renovação das atitudes, da educação moral do espírito. Então esse é o toque final, é o revestimento. Muitas das vezes isso é confundido, né? O que está na aparência não indica a essência, e deveria ser o contrário, a nossa aparência devia indicar a nossa essência. Isso nos leva a pensar, usando essa analogia, que não adianta a gente pintar uma casa que está com a parede mofada e comprometida e estragada. Não adianta pintar um carro cuja ferrugem está corroendo a sua estrutura. Vai ficar bonito? Vai, mas não vai funcionar, né? Porque o que se espera de um carro com uma boa estrutura, daqui a pouco vai passar num buraco, o carro vai desmanchar. Vai estar lindo, mas vai desmanchar. Por quê? Porque não tem estrutura. Preocupou-se muito com a aparência, com a pintura, com o brilho, com a cera. Mas aí dentro estava enferrujado, né? Então é o contrário. Esse é o verniz social, é o que está por fora. É ótimo, fica lindo, fica brilhante, mas e a estrutura, como é que está, né? É preciso consertar essa estrutura primeiro. E a estrutura de todos nós é o nosso espírito eterno. Por isso, é tão importante para o homem de bem estar em dia com o exercício da reforma íntima constante. Reforma íntima constante.
Reforma íntima não é só o dia que a gente vai no centro, não é só o dia que a gente faz tratamento, não é só o dia que a gente faz palestra. A reforma íntima é constante. A cada minuto da nossa vida, a gente tem a oportunidade de identificar vício, erro e converter em virtude, né? Então essa é o exercício da reforma íntima constante. E lá no começo da live, a gente propôs responder uma pergunta, né? Eu não sei quem está aqui desde o início, quem vai assistir no gravado, mas a gente abriu essa live nos propondo a responder uma pergunta. Qual o caminho que devemos trafegar para não desviar do nosso objetivo de sermos pessoas melhores, de converter os nossos vícios em virtudes, enfim, de aproveitar essa oportunidade bendita da reencarnação para aparar os erros e corrigir as nossas faltas? Então essa é a pergunta. Qual é o caminho que a gente deve seguir? E depois da leitura e das reflexões e dos estudos que tivemos aqui nessa noite, a resposta nos parece clara. A resposta é Jesus. O seu Evangelho nos guia os passos, nos apresenta verdades e nos leva à verdadeira vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Lembrando, sempre, né? Lembrando que aqui estamos na condição de aprendizes do Evangelho, não temos, né? No caso eu, né? A live aqui é eu que estou fazendo sozinho. Não tenho autoridade alguma para ensinar, né? O que tento aqui é refletir em conjunto sobre as lições recebidas da espiritualidade maior. Então, às vezes, atribui-se, né, que aquela pessoa que está lendo o Evangelho, que está refletindo, é uma pessoa santa, purificada, ela não erra, né? Ela não se tristece, ela não fica nervosa, ela não se entrega à cólera, e isso é tudo engano, viu, gente? Todos aqui na Terra, encarnados, assim como estamos nessa condição limitada de busca pela evolução, né, não temos qualquer direito de julgar as atitudes do próximo. O que a gente pode fazer e tenta é divulgar, é estudar, é refletir em conjunto sobre essas maravilhas, né, que existem nos textos evangélicos, nas passagens do Cristo e de tantas outras almas iluminadas que vieram para nos tirar das trevas aqui, que passaram aqui pela Terra, né? Então é isso. Eu agradeço a todos, né, que acompanharam aqui essa nossa live, esse nosso estudo da noite de hoje, essa busca pelo caminho do Evangelho, né? Agradeço a todos que participaram, a todos que assistiram desde o início, a todos que vão assistir no gravado. Principalmente o nosso agradecimento à espiritualidade maior que nos protege, que nos ampara e que nos permite estes momentos de reflexão, né, esses momentos de luz através do Evangelho de Jesus. Eu sou o Alain, esse é o Fé, e a fraternidade é a esperança. Fiquemos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima.